Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Zona 2 News. Hoje, segunda-feira, vamos trazer para vocês aqui algumas coisas que aconteceram no final de semana, né, Igor? Que inclusive esse final de semana... Foram bastante, bem interessantes, umas provas bem importantes que tiveram aí no calendário. Pro Series. E aqui no Brasil também a gente vai falar, né, Igor? Isso. E o que aconteceu? Oceanside, né, Igor? Uma etapa do Pro Series aí que deu o que falar. Quem assistiu, né? Acho que teve a oportunidade de assistir ela completa, eu assisti algumas partes, mas conta pra gente aí, Igor, como é que foi? Cara, Oceanside foi, eu vou dizer assim, foi sinistro, né? Porque tanto o feminino como o masculino foi trocas de posições, assim, do começo ao fim. Foi bem disputado, a diferença foi mínima, assim, dos três primeiros colocados nas duas categorias, masculino e feminino. Então, assim, foi uma prova bem dura. Então, quem assistiu pôde ver uma disputa bem legal, bem interessante. É verdade, e pelo que eu assisti foi muito boa a prova, dobradinha canadense, inclusive, masculino e feminino, né? É isso aí. Masculino, Lionel Sanders, né? Acho que, sem dúvida, não era o favorito da prova, mesmo tendo vários triatletas aí de nome nessa prova. Peso, Gustavo né? Hayden, Christian Blumenfeld, né? Ele Patrick foi próprio Patrick Land, né? Que nunca é favorito, sempre é zebra, sempre né? é zebra. Nessa brincadeira foi trinca-pegona, né? Mas assim, uma prova muito dura, mas talvez Lionel Sanders tenha sido o favorito. Como é que foi a prova dele? Cara, eu vou te falar, ele não começou bem, entendeu? Ele começou a natação ruim lá atrás. Foi o americano, se eu não me engano. Foi o americano que foi o primeiro a sair da foi, eu acho que ele terminou, se eu não me engano, em quinto colocado, sexto colocado no final. Mas ele não começou bem, mas foi uma corrida de recuperação dele, assim, olha, só acaba quando termina. Ele veio lá de terminou em 10º na bike, se eu não me engano, e aí a corrida foi até o final buscando e passou nos últimos quilômetros. Então, assim, foi absurda a corrida dele. Teve uma situação, assim, triste, né, pelo Christian Blumenfeld. Eu que sou fã do Christian Blumenfeld, não é gordinho, Quem não é, né? Igual Quem eu, não é, né? E, cara, o que houve, né, cara? Aquilo ali, o pneu furou, né, da bicicleta dele, ele estava liderando a prova. Aos 53 minutos de prova ali, ele furou o pneu dele e parece que demorou ali para a troca do pneu. Quantos minutos? Isso, 14 minutos até a troca do pneu, então ali basicamente ele perdeu a prova. Naquele momento ali, perdeu a prova realmente. Não tinha muito o que fazer, né? Foi. De fato, ele saiu da natação assim, no primeiro pelotão e aí logo no começo da bike ele já assumiu a liderança e já estava abrindo. Só que, infelizmente, aconteceu essa situação, ele demorou um pouco a perceber até Deu até pena daquela three-spoke lá, eu vi ele pedalando, já estava furado, ele pedalando, eu falei, meu Deus do céu. E infelizmente acabou a prova dele ali, mas a prova em si não deixou a desejar, teve muita disputa, foi bem legal. Teve algumas penalizações, inclusive, 2 penalizações que tiraram pessoas do pódio, que agora não fugiu o nome do atleta, mas... Kane, um deles, que é o americano, que também estava na disputa. Então, assim, ou seja, assim, foi uma disputa bem legal, bem saudável. E quem viu, quem não viu, pode ver no YouTube. Inclusive, já tá lá a prova na íntegra. Lá. É uma prova bem legal, um percurso muito bonito. Eu gostei muito daquela parte da natação também, que eu assisti a parte do pedal também. Bacana. Bem legal. E, como eu falei, dobradinha canadense, né? Paula Findlay, já experiente, triatleta que participou de Olimpíada, né? Inclusive, aqui, aí eu deixo até um parêntese aqui, né? Há muito tempo se falava dessa migração dos triatletas olímpicos para a distância meia Ironman, a gente sabia que ia dar o que falar, né? Os irmãos Brownlee, o Alistair Brownlee é um deles, próprio Jan Frodeno, a lenda que se aposentou também, veio das Olimpíadas, próprio Christian Blumenfeld também, Sim. Todos os atletas olímpicos que estão assim dominando, dando o que falar, né? Os assim brasileiros também estão chegando forte também nas provas. Reinaldo Colucci é um exemplo também de atleta olímpico e parece que estreou também, foi o Manuel Messias, se não me engano, que estreou numa prova. Uma prova. Então, assim, tá dando o que falar, esses atletas olímpicos estão vindo para longa distância e um exemplo deles é a própria Paula Findlay, canadense. Como é que foi a prova dela aí? Cara, a prova dela, assim, ela tava sempre na disputa ali entre os primeiros pelotões, mas, assim, só foi decidido mesmo no final. Inclusive, na bike ela não estava liderando. Não estava liderando. Quem estava liderando era acho que se não me engano, uma britânica. E aí, na corrida, a Herring, que também foi muito forte, eu acho que foi a melhor corrida dela, inclusive, Jack Herring, e no final e ficou essa troca de posição, engraçado na corrida. Ficou legal. Uma passando da outra, e no final a diferença foi tão mínima que foi diferença de 1 minuto. Tem os tempos aí? Tem.
A Findlay terminou em 4:16 e a Hering em 4:17. Então, assim, foi diferença mínima. Deve ter sido Foi bem só a interessante chegada. essa parte, eu não Foi bem- cheguei a assistir, Foi bacana, mas foi vou bacana. assistir. Tanto a prova feminina como a masculina foi decidida na corrida e no final. Então, assim, para quem não viu, vale a pena ver. Foi uma prova boa de se ver. Então, Pro Series aí, 2.500 pontos garantidos já para Paula Findlay e para o Lionel Sanders também. Liderando aí o campeonato. É verdade. E aí, mas tem muitas águas ainda vão rolar. Muita, Né? muita prova. Começando aí. Se eu não me engano, a segunda, primeiro foi a África do Sul e agora. E né? agora? Mais uma etapa aí, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É isso aí. E no Brasil tivemos também Challenge Floripa. Como é que foi essa prova, Igor? Pelo que eu vi, Walter Tlajd é campeão da prova. Né, um cara que, pra mim, eu sou fã dele, né? Daquele pequenininho. Inclusive, ele tá dizendo que ele tá gordinho. Se ele tá gordinho, imagina eu, né? Rapaz, eu não vou nem falar por mim. Mas ele, assim, ele ganhou, pelo que eu vi, ele liderou a prova toda com folga, inclusive, né? Liderou com folga. Vou até colocar um race report dele aqui, bem resumido, né? Que ele falou que foi a melhor natação que ele já fez, né? De todas as provas. Ciclismo conservador, né? Quando ele assumiu a ponta ali no quilômetro 35, depois ele tirou o pé. Fez ali das 3 voltas de corrida a primeira muito forte para se distanciar e consolidar a distância, que já era grande, né? A segunda volta ele fez uma volta concentrada e a terceira ele fez uma volta relaxada aí, o gordinho, segundo ele, né? Palavra dele, aí botou lascando aí nesse Challenge Floripa. Né? Imagina se ele tivesse em perfeito estado. É verdade. E como assim, para quem não sabe, o Walter, cara, já foi assim 2 vezes top 10 geral do Ironman Brasil, já foi 3 vezes tricampeão do Age Group no Ironman Brasil, ganhou a categoria. É um cara que, um amador assim fora da curva, já foi melhor amador também do Ironman Brasil. E 2 coisas interessantes, né? Não usou relógio, foi completamente na percepção de esforço. Tanto ele quanto o segundo colocado também, que falou que fez a corrida ali abaixo de 4 minutos por quilômetro, a meia maratona, e falou também que foi na percepção de esforço. Então isso é uma coisa interessante, né, Igor? Até pra gente conversar depois sobre isso, né? Sim, porque hoje em dia todo mundo se baliza muito nos números, né? Na tecnologia. E aí, às vezes, a percepção de esforço te ajuda até a superar algumas situações de prova até. É verdade, que foi o caso aí, né? Primeiro e segundo colocado. E outro dado importante que o Walter falou foi o consumo de carboidrato, que me chamou a atenção, né? Falou Baixo, que consumiu 25 gramas de carboidrato por hora, onde a gente vê na literatura, na doutrina aí, questão de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora de atividade. Ele colocou isso aí no post dele, inclusive a gente vai até dar uma estudada depois, né? Pra ver isso daí. Ele deve falar alguma coisa depois, mas me chamou a atenção isso daí. E é uma questão assim, interessante pra gente até aprender um pouco mais, né? É isso aí. Ainda mais assim, o porte físico dele que é um pouco mais avantajado, como ele mesmo se colocou. Então, assim, consumiu pouco. E aí a gente tem que entender como é que estava o clima no dia, como é que se fez parte realmente da estratégia nutricional dele, que eu acredito que sim, né? Igual nem um atleta do nível dele não vai assim testar nada no dia da prova. Né? Já basta só a percepção de esforço no relógio, né? É verdade. Na hidratação não dá. É verdade. E próximo final de semana, dia 12 e 13 de abril, o que é que nós temos? Cara, em Manaus a gente tem a nossa tão famosa... A prova mais esperada, a prova mais assim que exige preparação aqui de corrida da cidade de Manaus, Maratona de Manaus. E você que já fez essa prova algumas vezes aí, o que é que tu espera para essa prova? Cara, inclusive vamos largar meia maratona. Vamos largar meia maratona, se Deus quiser. É isso aí. A gente, o que eu posso falar dessa prova? É uma prova dura. Eu acho que quem faz essa prova consegue fazer qualquer prova em qualquer lugar do mundo. Porque é uma prova quente, é bem úmido aqui, então assim, você desidrata muito rápido. Tem muitas ladeiras, então assim, o percurso é novo, mas como sempre é desafiador. Então assim, tanto para quem faz 21 como quem faz 42, vai ser uma briga boa. Então assim, a hidratação é muito importante nessa prova. Não só na prova, como na semana. Na semana que precede a prova. Né? Não negligenciar isso. Inclusive a Zona 2 tem um post lá falando sobre isso, nosso coach Afonso aqui. Gravamos hoje, inclusive tá no Instagram da To Go e da Maratona de Manaus também, depois acompanha aí. O post é bem interessante. Ele faz esse comentário com relação à hidratação da semana e até mesmo do volume de treinos, que antecede essa prova. Então assim, fiquem ligados, assim, se preparem, porque é uma prova que vai exigir muito de vocês. E só lembrando também, Walter, já esquecendo, né? Garantiu vaga, obviamente, campeão da prova pro Challenge Roth, aí uma prova que é considerada a prova mais rápida da distância aí do circuito Challenge e também do circuito Ironman, né? Eles são concorrentes, mas vamos dizer assim, da distância Ironman, a distância 140.3, vamos dizer assim. Obviamente, ele conquistou a vaga e, pelo que eu vi ali, ele vai largar na prova. Pai. Né? E
Tem mais alguma coisa dia 13 de abril aí. Dia 13 de abril temos voltando os Pro para bandeira Ironman. Primeira. E voltando não só o Pro, mas voltando também a bandeira Ironman para Brasília. Ironman para Brasília. Tinha 70.3 Brasília, parou, o Challenger meio que assumiu esse vácuo aí e estão retornando agora dia 13 de abril, Ironman 70.3 Brasília. Isso. Essa prova é uma prova bem legal de fazer, eu gosto muito, uma natação um pouco complicada, já fiz 3 vezes, né, esse percurso, né, da bandeira Challenger e provas da MKS também. Então é uma prova que eu gosto muito, faria mais 10 vezes se fosse assim, se tiver oportunidade, faria mais 10, 20 vezes. É uma prova bem legal, uma prova rápida, querendo ou não, uma prova rápida, mas que tem que ter um pouco de cuidado com a hidratação, por ser uma questão seca também, né? E enganar, né? Você achar que não precisa beber água, mas é uma prova bem legal. Teremos muitos amazonenses também, né? Muitos, mas não deu para quem quis essa prova. Todo Verdade, mundo esgotou muito rápido as inscrições. E o volume de atletas pró são aproximadamente 46 ao todo, tanto de masculino e feminino. Então essa prova vai ser bem interessante. Bem legal. E a gente vai acompanhar, a gente vai estar acompanhando ao vivo, né? A gente vai assistir essa prova e vai trazer todos os detalhes para vocês na próxima segunda, no terceiro episódio do Zona 2 News. É isso aí. Na próxima, e, inclusive, não só o resultado da prova, mas a gente vai falar também dos amazonenses aí que fizeram essa prova, que são muitos amazonenses que vão estar presentes lá, se desafiando, né? É isso aí. Inclusive, no próximo final de semana também, não menos importante, teremos mais um episódio de Zona 2 Cast. 21º ou 20º? 21º. 21º episódio do Zona 2 Cast. Dessa vez eu vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Por favor. Teremos a presença de uma lenda. E uma lenda do ciclismo amazonense. Primeira vez o ciclismo entrando aqui no Zona 2 Cast, né? Pela primeira vez vamos estar recebendo ciclista e já vamos começar com o pé direito, recebendo uma lenda do ciclismo. Então fiquem ligados durante a semana nas nossas redes sociais, @Zona2AM, que a gente vai estar levando alguns cortes dessa nossa entrevista. Você vai ver os cortes, vai ver de qual lenda se trata, né? Uma verdadeira lenda, e com certeza dia 12 vai ser bem legal. Dia 12, sábado, às 18 horas, estreia Zona 2 Cast, 21º episódio com uma lenda do ciclismo amazonense. É isso aí, não percam. E também não esquecendo, né? Após esse final de semana, não esquecendo no feriado, dia 21 de abril, a corrida mais tradicional da cidade de Manaus, Corrida Tiradentes, 39ª edição da corrida, 21 de abril com largada às 6 horas na Avenida das Torres. Não percam, percurso de 5 e 10 quilômetros. Vai ter muita coisa boa nessa prova, muita novidade, e eu vou dar um conselho para vocês. Quem quiser correr a corrida mais tradicional da cidade de Manaus, corre, que as vagas estão acabando, viu? É isso aí. Então corra aí no site Ticket Sports e também no site togol.com.br. É isso aí, meu amigo. Então, assim, fiquem ligados. Próximo episódio promete, depois dessas provas do final de semana, Maratona de Manaus, 70.3 Brasília, e depois do nosso podcast, que a gente vai estar falando muita coisa aqui também, né, Igor? É isso então, aí. Fiquem ligados e a gente aguarda vocês na próxima semana. Segunda-feira tem mais. É nóis. Tchau!